Hare Krishna. Boa noite, quem estava já nos assistindo. Mudamos o cenário, viemos aqui para fora. Nós estamos quase arrependidos. Está um frio, um ventinho, mas a gente vai cantar um pouquinho para esquentar, né? Então, acabamos de fazer uma live no Centro Cultural, Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga de São Paulo. Eu acho que agora vai ter uma outra live lá. Essa live vai ser também transmitida lá. E aqui nós estamos lendo o capítulo 7, aqui na Ecovila. E as lives são 7h15 da noite. E lá está sendo estudado o capítulo 3, às 18 horas. Então, lemos 2 versos do capítulo 3. E agora leremos 2 versos do capítulo 7. E assim a vida continua. Feliz da vida, em conexão com as palavras de Krishna.
Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Shiva
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Vai estar feliz. Vai querer dobrar. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Haraya Ram Krishna Yadavaya Namaha. Hari Hare Rama, Krishna Yadavaya Namaha. Hari Haraya Ram Krishna Yadavaya Namaha. Hari Hare Rama, Krishna Yadavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya, Keshavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Yadavaya Madhavaya, Keshavaya Namaha. Gopala Govinda Ram Shri Madhusudana. Rama Govinda
Prabhupada Patita Pavana Ki Jai Nitai Gaura Premanande. Hare Krishna. Quarentena Transcendental Ki Jai. Então vamos ler. Tem hora que eu fico dando risada, pessoal, é porque vocês mandam uns bonequinhos engraçados, né? Um deles é o coronavírus, cantando e dançando, Hare Krishna. Isso é engraçado. Então, nós vamos ler os versos 6 e 7. Repitam comigo. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Etadyonini bhutani sarvaniti upadharaya. Aham kritsnasya jagata prabhava pralayas tata. A tradução é a seguinte: etat, estas duas naturezas, yonini, cuja fonte de nascimento, bhutani, tudo criado, sarvani, todos, iti, assim, upadharaya, saiba, aham, eu, kritsnasya, de tudo, jagataha, do mundo, prabhavaha, a fonte de manifestação, pralaya, aniquilação, tatha, bem como. Então, repitam a tradução dada por Srila Prabhupada. Todos os seres criados têm sua fonte nessas duas naturezas. Que foi explicado anteriormente, né? A natureza material, terra, água, fogo, ar, éter, mente, inteligência e muito falso ego. E a natureza espiritual, que é a entidade viva, né? Então, quem é criado nesse mundo tem a fonte dessas duas naturezas, porque somos agora um mix, né, de matéria e de espírito. Fique sabendo com toda a certeza que eu sou a origem e a dissolução de tudo que é material e de tudo que é espiritual neste mundo. Repetindo, todos os seres criados têm sua fonte nessas duas naturezas. Fique sabendo com toda certeza que eu sou a origem e a dissolução de tudo o que é material e de tudo o que é espiritual neste mundo. Significado: tudo que existe é um produto da matéria e do espírito. O espírito é o fator básico da criação e a matéria é criada pelo espírito. O espírito não é criado a uma certa etapa do desenvolvimento material. Ao contrário, este mundo material se manifesta apenas devido à energia espiritual. Este corpo material desenvolve-se porque o espírito está presente dentro da matéria. Uma criança, aos poucos, cresce até a adolescência e depois torna-se um adulto, porque essa energia superior à alma espiritual está presente.
De modo semelhante à manifestação cósmica inteira, sob a forma do gigantesco universo, desenvolve-se por causa da presença da superalma Vishnu. Portanto, o espírito e a matéria que se combinam para manifestar esta gigantesca forma universal são originalmente duas energias do Senhor. E, por conseguinte, o Senhor é a causa onde tudo se origina. Como parte integrante do Senhor, porém fragmentária, a entidade viva pode ser a causa de um alto arranha-céu, uma fábrica enorme ou mesmo de uma grande cidade, mas ela não pode ser a causa de um grande universo. A causa do grande universo é a grande alma ou a superalma. E Krishna, o Supremo, é a causa das almas grandes e pequenas. Portanto, ele é a causa que origina todas as causas. Confirma-se isto, ou melhor, confirma isto, o Katha Upanishad 2.2.13. Nityo Nityana Chetanas Chetanana. Shila Prabhupada aqui. Vou ler seguidamente o próximo verso, o verso 7. Mata parantara nanyat kinchit aschitaranjaya mai sarvam idam pratan sutramani gana iva. A tradução: Mataha, além de mim, parataran superior. Não. Anyat kinchit, nenhuma outra coisa asti a. Dhananjaya, ó conquistador de riquezas, mai, em mim, sarvam, tudo o que existe. Idam, que vemos, protan, está ensartado, sutre, num cordão. Maniganaha, pérolas, iva, como. Então, repito a tradução comigo. Ó conquistador de riquezas. Ó conquistador de riquezas. Não há verdade superior a mim. Não há verdade superior a mim. Tudo repousa em mim. Tudo repousa em mim. Como pérolas num cordão. Como pérolas num cordão. Repetindo, ó conquistador de riquezas, não há verdade superior a mim. Tudo repousa em mim, como pérolas num cordão. Significado dado por Prabhupada. Há uma controvérsia comum sobre se a suprema verdade absoluta é pessoal ou impessoal. De acordo com a Bhagavad Gita, a verdade absoluta é a personalidade de Deus, Shri Krishna, e isso se confirma em cada passagem. Nesse verso em particular, enfatiza-se que a verdade absoluta é uma pessoa. O Brahma Samhita confirma também que a personalidade de Deus é a suprema verdade absoluta. Ishvara Paramakrishna Satidananda Vigraha, isto é, a suprema verdade absoluta, a personalidade de Deus é o Senhor Krishna, que é o seu primordial, o reservatório de todo o prazer, Govinda. E a forma eterna de completa bem-aventurança e conhecimento. Estas autoridades não deixam dúvida alguma de que a verdade absoluta é a pessoa suprema, a causa de todas as causas. O impersonalista, entretanto, argumenta baseado na versão védica dada no Sweta Swatara Upanishad 3.10, Tatoyad Uttarataran Tad Arupam Annamaya Yaitad Vidur Amritas Te Bhavanti Adhetare Dukham Evapiyanti. No mundo material, entende-se que Brahma, a entidade viva primordial dentro do universo, é o supremo entre os semideuses, seres humanos e animais inferiores. Mas além de Brahma, existe a transcendência, que não tem forma material e é livre de todas as contaminações materiais. Qualquer um que possa conhecê-lo também se torna transcendental, mas aqueles que não o conhecem sofrem as misérias do mundo material.
Os impersonalistas põem mais ênfase na palavra Arupa, mas esse Arupa não é impessoal. Ele indica a forma transcendental de eternidade, bem-aventurança e conhecimento, como se descreve no Brahma Samhita, citado acima. Outros versos do Svetasvatara Upanishad 389 fornecem a seguinte comprovação disto. Vedaham etam purusham mahantam aditya varnam tamasa parastat tam eva viditvati mrityum eti nanya pantha vidyate yanaya yasmat param naparam asti kinchit yasma naniyo no jayosti kinchit vrikshaiva stabdho divitisthati ekas tenedam purna purushena sarvam. Eu conheço a suprema personalidade de Deus, que é transcendental a todas as concepções materiais de escuridão. Somente aquele que o conhece pode transcender os grilhões que nos são impostos sob a forma de nascimentos e mortes. Além deste conhecimento sobre esta pessoa suprema, não há outro caminho para a liberação. Não existe nenhuma verdade superior a esta pessoa suprema, porque ele é o máximo. Ele é menor do que o menor e é maior do que o maior. Ele está situado como uma árvore silenciosa e ilumina o céu transcendental, e assim como uma árvore espalha suas raízes, ele difunde suas amplas energias. Conclui-se através destes versos que a suprema verdade absoluta é a suprema personalidade de Deus, que é onipresente por meio de suas múltiplas energias, tanto materiais quanto espirituais. Shila Prabhupada aqui. Vou repetir os dois versos, vou fazer um breve comentário. Eu recebi umas mensagens, o pessoal dando uma reclamadinha de que eu não estou respondendo as perguntas nas últimas aulas. Então, vou pedir para a minha equipe aí, tendo aí perguntas, hoje eu vou dar uma prioridade a responder algumas perguntas. Então, vou ler novamente os versos. Etat yonini bhutani sarvaniti upadharaya aham krishnasya jagata prabhavas pralayas tata. Todos os seres criados têm sua fonte nessas duas naturezas. Fique sabendo com toda certeza que eu sou a origem e a dissolução de tudo o que é material e de tudo o que é espiritual neste mundo. Prabhupada por várias vezes explica, que conhecimento transcendental significa entender três coisas, como esse verso está dizendo. Entender a energia material, que é a energia inferior de Krishna, entender as entidades vivas, que é a energia superior, e entender a fonte de ambas, ou seja, a suprema personalidade de Deus. E aqui está sendo dito exatamente isso, que existem essas duas naturezas e Krishna é a fonte delas, e não apenas a fonte, mas a dissolução de tudo que é material e espiritual. Isso vai ser repetido, esse ponto, várias vezes na Gita, e tem um verso muito famoso. Prabhupada explica que existem 4 versos que são os mais importantes e apresentam a essência da Bhagavad Gita, que são os versos 8, 9, 10 e 11, do capítulo 10 da Bhagavad Gita. E o verso 8, o primeiro deles, diz algo parecido com isso. Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate iti matva bhajantemam buddha bhava samambitaha. Ou seja, fala o que esse verso diz, mas vai além disso, Porque está dizendo o seguinte, iti matva, compreendendo, iti é entre aspas, E o que está entre aspas? Aham sarvasya prabhavo mata sarvam pravartate. Krishna diz, Aham, sarvasya prabhava, sou a fonte
de emanação de tudo, e Aham-sarvasya prabha mata sarvam, de mim, mata sarvam pravartate, tudo emana. Então está entre aspas, né? Eu sou a fonte de tudo, e tudo emana de mim, iti matva, compreendendo isso, bhajantemam buddha, uma pessoa se ilumina. E ela passa a bhajantemam, a me adorar, iti matva bhajantemam buddha bhava samam vitaha. E ela alcança bhava, que é o amor espiritual. Só por entender isso, porque quando entendemos isso profundamente, que Krishna é tudo, ele é matéria, ele é espírito, ele é a origem de tudo, e passamos a percebê-lo em tudo, na verdade, essa compreensão passa por diferentes níveis. Primeiro tem um nível racional, entender, né? Mas esse verso, o verso 8 do capítulo 10, não fala desse nível racional. Está falando já de uma percepção espiritual que é possível só quando existe esse bhava, esse amor espiritual, como o Brahma diz, Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Shanta Shadvaiva Ridayeshu Vilokayanti Yanshama Sundara Chintya Guna Swarupa Govinda Madipurusha Tamaham Bhajami. Brahma diz, eu adoro Govinda, Adipurusha, a personalidade original, ser primordial. Eu adoro ele, que é aquele que dá prazer aos sentidos, né? E essa forma dele também é conhecida como Shama Sundara, que tem um corpo enegrecido, como uma nuvem carregada de chuva, um cinza que reflete o azul também do céu, uma cor muito mística, né? Então esse verso diz que Yanshama Sundara Achintya Guna, Krishna é Achintya, ele é inconcebível. Guna, suas qualidades são inconcebíveis. Swarupa, sua forma é inconcebível, mas aquele que pratica Bhakti, ou seja, Premanjanacharita Bhakti Vilochanena, que está sempre praticando serviço devocional, adorando Krishna, dia após dia, regularmente, talvez vidas, né? Talvez não, com certeza. Esse verso diz que essa pessoa, ela unta seus olhos Vilokayanti com Prema Anjana, com o bálsamo de Prema do amor a Deus. Prema Anjana Churita Bhakti Vilocha são olhos, né? Então seus olhos se tornam espiritualizados, e aí sim, Yanshama Sundara Guna Chintya Sarupa, essa forma que é inconcebível, que está além do alcance de qualquer visão material, passa a ser vista por um devoto que tão dedicado, tão devotado, que seus olhos se tornaram espiritualizados, né? Então esse bhava que eu mencionei, verso 8 do capítulo 10, tem uma relação com isso. Aquele que está sempre ocupado vai desenvolvendo essa relação amorosa e naturalmente começa a perceber Krishna em tudo. É o que o verso diz, Buddha Bhava Samamvitaha. Essa pessoa que compreendeu esse fato, que ele é a fonte de tudo, que tudo emana dele, entra no êxtase, né? Fica, uau, realmente, né? Krishna é tudo. Como o Chaitanya Mahaprabhu deixou bem claro, Chintya Veda Abeda Tattva, que é a verdade absoluta, ele é Veda e Abeda. Ele é simultaneamente igual e diferente de toda a sua energia, de toda a sua criação, das criaturas. Ele é e ao mesmo tempo não é. Ele é porque tudo é uma manifestação dele, mas não significa que ele não tem a sua vida privada, a sua vida pessoal e a sua identidade também separada, transcendental. Ele tem, né? Então ele está em sua morada, mas ele está aqui também, só que ele está de forma diferente. Aqui ele está através da sua energia, e lá ele está pessoalmente. Então isso é inconcebível, entender isso sem praticar serviço devocional é inconcebível. É muito... Podemos até entender um pouco intelectualmente, mas essa realização e a percepção da presença de Cristo em tudo só é possível quando existe Bhakti, quando existe serviço devocional, e Krishna confirma isso no capítulo 18, Bhaktyama Abhijanati, que eu só posso ser conhecido através de serviço devocional. Perguntas? Eu vi uma do Lilanata que passou, né? Você tem pergunta, Gopi? A Gopi tem pergunta? Faz o microfone.
Vira. O senhor falou que Bhagavan está só no planeta, no espiritual, né? E que aqui a gente tem a presença dele através da energia. E também através do Paramatma, né? Então, nesse mundo material, não tem como a gente se relacionar diretamente com Bhagavan. É Tem. só com o Brahma e o Paramatma? Tem. Diretamente, quando ele vem, tem. E quando ele não vem, você pode se relacionar, não pessoalmente no sentido físico, né? Espiritual. Isso, Prabhupada explica várias vezes esse ponto. Explicou no primeiro canto, ele explicou esse ponto, quando Arjuna, naquele capítulo, os Pandavas retiram-se a tempo, quando Arjuna vê os sinais inauspiciosos e percebe que Krishna partiu desse mundo, né? Ele fica em desespero, ele cai numa tristeza muito grande, mas depois ele começa a se lembrar das palavras que Krishna falou para ele na Bhagavad Gita, e aí ele transcende a lamentação, e no significado Prabhupada explica que nos relacionarmos com a Bhagavad Gita é uma relação pessoal, não é uma relação impessoal através da energia, não. Ele está presente aqui, suas palavras não são diferentes dele. Esse é um ponto que Chaitanya Mahaprabhu enfatizou, né? Que não há diferença entre qualquer coisa que tenha relação com Krishna, a morada de Krishna, o nome de Krishna. Ele explicou a natureza absoluta. Então, ele está na sua energia material, né? Ele se manifesta aqui através da sua energia, mas como ele veio à Terra e ele se revelou pessoalmente, essa revelação também é eterna. Nada que Krishna faz é temporário. Então ele se revelou e essa revelação é eterna e continua disponível eternamente. Então, evidentemente, a ideia é que esse mundo é um mundo no qual Krishna não está vivendo aqui, não é aqui. A vida privada, a vida interessante, a vida pessoal dele não acontece aqui. Acontece no mundo espiritual. Mas ele vem para resgatar. Isso é uma misericórdia, e aí nós podemos sim, senão o que estaremos fazendo aqui, né? Uma relação pessoal com ele. Mas, mesmo assim, não está no nível da relação pessoal que os habitantes do mundo espiritual têm com ele. Ali, pessoal mesmo, de estar brincando, e estar ali conversando face a face. Algumas personalidades, como Narada Muni, como Prito Maharaj, próprio Brahma, Krishna apareceu para eles, diretamente, aqui nesse mundo, né? Isso é possível também, em algum momento, quem sabe, um belo dia Krishna aparece. Então o devoto está se relacionando pessoalmente, mas também tem aí a energia material que está muitas vezes impedindo que essa relação pessoal seja pura, né? Agora a gente tem uma relação pessoal com Krishna, mas não significa que essa relação é completamente transcendental já. Ele sempre é transcendental, mas a gente ainda está no mundo material lutando, né? Uma vez Prabhupada disse isso, que ele não queria cair, né? Que ele não iria cair. De fato, a gente entende isso. A posição de Prabhupada como alguém enviado mesmo de Krishna para cumprir essa missão. Eu sempre vejo Prabhupada como somatório de todos os grandes devotos que vieram, né? A gente sabe, podemos citar Vyasadeva, que compilou todos os Vedas. Podemos citar Prahlada Maharaj, que orou para Krishna, para ele poder salvar todas as almas, não queria nenhuma bênção. Podemos citar Rupa Goswami, que estabeleceu o movimento de Sankirtana. Podemos citar vários devotos, né? E cada um tem uma característica, mas quando você analisa Prabhupada, parece que ele tem todas essas características. É impressionante, né? Parece que Prabhupada estava no mundo espiritual, Krishna escolheu ele, e chamou Rupa Goswami e falou, dá sua Shakti para ele. Chamou Prahlada e falou, dá sua Shakti para ele. Chamou Vyasadeva e falou, dá sua Shakti para ele. E assim ele foi recebendo a Shakti de todo mundo e veio.
Porque nunca ninguém fez tanto quanto ele, nem mais do que ele. É impressionante, né? Até se a gente for falar de Nityananda, que salvou Jagai e Madai, mas salvou um Jagai e um Madai. Prabhupada salvou quantos Jagais e Madais, né? Então imagine, obviamente, por trás de Prabhupada tem o seu Nityananda. Não estamos querendo dizer que Prabhupada é mais do que Nityananda, de jeito nenhum. Mas Prabhupada explica esse ponto no Chaitanya Charitamrita, quando Chaitanya chama Nityananda e fala que ele teria uma missão, que ele teria que salvar, né, as almas caídas, que o próprio Chaitanya não conseguiria fazer. Era um trabalho que ele mesmo não conseguiria. E Prabhupada explica no significado que pela misericórdia de Chaitanya, Nityananda fez mais do que Chaitanya. E pela misericórdia de um servo do Sr. Nityananda, esse servo pode fazer mais do que o Sr. Nityananda. O Sr. Nityananda salvou Jagai e Madai, e o servo do Sr. Nityananda pode salvar vários Jagais e Madais. Aí ele diz, essa é a potência da sucessão discipular. Incrível, né? E realmente não dá para comparar. Prabhupada é assim. Eu costumo dizer que assim como Prabhupada explica no prefácio do livro de Krishna, ele explica, né, que Krishna é a suprema personalidade de Deus. Porque se você analisar todas as personalidades que passaram na Terra e compará-las com Krishna, ninguém foi tão belo nem mais belo, ninguém foi tão forte nem mais forte, ninguém foi tão famoso nem mais famoso, ninguém foi tão inteligente nem mais inteligente, muito menos reuniu todas essas qualidades. Então, mesmo comparativamente, Krishna é a suprema personalidade. Ok. E a gente pode falar isso também em relação a Prabhupada. Prabhupada é a suprema personalidade do devoto. Ninguém foi tão misericordioso quanto ele, nem mais. Ninguém foi tão erudito, nem mais. Ninguém foi, entendeu? Tudo que ele fez é assim. E pela misericórdia dos acharyas predecessores, que ele recebeu a Shakti de todo mundo. Essa é a potência, né? E tem num livro, acho que é no Chaitanya Mangala, que descreve a revolução do movimento de Sankirtan, Chaitanya Mahaprabhu falando que ele iria inundar o mundo, mas dado momento ele fala, mas nada disso vai acontecer antes do meu comandante-chefe do meu exército vir a esse mundo, né? Ou seja, dá a entender claramente nessa leitura que o comandante, o general do movimento de Sankirtan era Srila Prabhupada. A gente sabe que outros vieram, pregaram, está tudo certo, todo mundo que está pregando está fazendo um bom trabalho, beleza? Mas Prabhupada foi a pessoa autorizada. O guru dele escolheu ele, Bhaktisiddhanta falou, você vai, né? Então, os outros vieram depois. Porque Prabhupada, como o verso que eu li, às 18 horas, um dos versos, dizia que o Acharya, né, ele dá o exemplo, e aí todo mundo segue. E Prabhupada deu o exemplo, e outros seguiram, ok. Mas ele é o Acharya, ele é o fundador do Acharya, ele é o general do exército, Sr. Chaitanya, com certeza. Depois a gente segue. E a gente, né, se com o Prabhupada abrir o templo, a gente pode abrir templo, a gente pode pregar, fazer devotos, a gente pode até escrever um livro e fazer o que o Prabhupada fez, a gente aprendeu com ele. Então, ele estaria fazendo um monte de coisas sem nenhum valor nesse mundo, né? Então, tudo vem dele, toda a Shakti certamente vem dele. Ok, 8h10, temos alguma pergunta? Tudo bem. Respondem uma, tá? Uma? Paravyoma fez pergunta? Não. Paravyoma, você está aí e não fez pergunta? Eu estou vendo sua carinha ali, você não fez pergunta. Tá bom. Então, a primeira pergunta é de Lilanata Chaitanya Das. Diz, Jai Maharaj, minhas reverências. Hoje vi no Face uma postagem de um devoto que havia visto uma entrevista de um Swami, no qual falava que os livros de Srila Prabhupada já estão ultrapassados e que chegou a hora de escrever novos livros. O senhor poderia comentar sobre isso? Eu acho que esse devoto que escreveu isso não foi fiel ao que o Swami disse. Eu mais ou menos conheço a história. Eu acho que há uma certa distorção
Esse Swami que disse isso, não disse isso. Ele disse que é importante também nós escrevermos livros falando de temas atuais e de uma forma que seja interessante para as pessoas atuais e fazer esse link, como a gente faz nas palestras, né? A gente está palestrando, senão a gente não palestraria. Por que a gente está palestrando? Para fazer essa conexão. A gente não bota só vídeos de Prabhupada, também é importante assistir isso. E quanto a isso, eu me lembro, a Acharya comentou que ele foi com o Prabhupada, ele estava lá no templo em Mayapur, e foram visitar o Yoga Pita, que fica próximo ao templo de Mayapur, que é onde Chaitanya nasceu e tem um templo também importante, tem o Samadhi lá de Bhaktivinoda Thakura e tal. E isso foi no começo do movimento, e Prabhupada foi lá e tinha uma banquinha de livros. E só tinha livros de Bhaktisiddhanta, não tinha livro de mais ninguém. Depois Prabhupada saiu e começou a dizer, eles não entenderam o que Bhaktisiddhanta queria. Ninguém mais está escrevendo. Bhaktisiddhanta queria que todos escrevessem, né? Porque no mundo espiritual é tudo muito vivo, tudo é muito, cada dia mais novo, então é sempre coisas legais para serem ditas. É importante a gente continuar escrevendo. O Prabhupada pediu isso para os devotos desde o início. Se você for ver a maneira que o Sankirtan aconteceu no mundo, foi um pouco diferente do que o Prabhupada queria. Ou seja, o Prabhupada começou com distribuição da Back to Godhead, com a revista, e ele pedia para os devotos escreverem. Desde o início os devotos escreviam, mesmo que não eram tão eruditos. Mas depois ficou difícil imprimir revista e fotolito, na época era diferente, aí começaram a escrever, a publicar só livrinhos, e os devotos pararam de escreverem, porque não tinha mais isso. Mas Prabhupada não queria só que ele escrevesse, pelo contrário, ele realmente queria ver os devotos escreverem, queria que as realizações dos devotos, Prabhupada queria ver seus filhos, né? O pai quer ver o filho fazer também, seguir os passos, né? Então eu sei que um Swami falou que seus livros estão sendo muito apreciados por algumas pessoas que talvez tivessem dificuldade de entender os livros de Prabhupada, mas ele não disse que os livros de Prabhupada estão ultrapassados de jeito nenhum. Esse Swami é um devoto puro, ele tem total realização disso. Eu acho que houve uma má intenção nessa pessoa que colocou esse post. Minha opinião é essa. Uma pergunta de Maria das Graças. Maharaj, que local da casa seria ideal para fazer um altar para Krishna? Depende. Se você mora com pessoas que vão respeitar, se você recebe visitas que vão entender, se você fizer um altar bonito, que as pessoas vão apreciar, sem também assustar demais as pessoas, um quadrinho de Krishna Prabhupada ali, né? Eu acho que na sala, né? O ideal, né? O ideal é a gente entender que a gente mora na casa de Krishna, né? A ideia não é que essa é a minha casa e eu vou colocar num cantinho Krishna. Isso às vezes tem que ser assim, porque quem está com a gente morando não entende. Mas o devoto entende, não, essa casa é de Krishna, tudo é de Krishna, ele é o centro de tudo e eu estou morando com ele. Aí o lugar mais importante seria a sala. Mas se não puder, tem que arrumar um lugarzinho, né? Às vezes os devotos colocam na sala, mas num móvel que você fecha a portinha, porque certas situações tem que fechar, porque as pessoas não vão entender, não vão respeitar. Bom senso, né? O bom senso vai dar tudo certo com bom senso, tem que ver. Às vezes é legal ter um móvel que você fecha, porque certas situações você pode abrir, mostrar, em certas situações as pessoas não vão entender, então deixa fechado, não vão respeitar. Porque também a gente não pode botar num lugar num ambiente onde Krishna fica ali, todo mundo dando as costas, desrespeitando, não é legal isso também, né? Então muitas vezes os devotos preferem colocar no quarto, num ambiente que só ele toca, só ele limpa, porque também não é o tipo de coisa que a empregada, que não entende nada, vai limpar o altar. Às vezes tem empregadas piedosas, eu conheço vários casos, que a empregada vai, limpa com respeito, bota uma florzinha, é misericórdia também, né? Mas tem que analisar, não dá para dizer uma regra. Não tem regra. Pessoal, são 7h15, hoje é final já da terceira live, né? 2 seguidas.
Então, agradeço a todos e amanhã Prabhu Lokasakshi, né, que é um erudito, grande devoto, que tem uma relação com São Paulo também. Agora eu estou falando de outra coisa, né, voltando às palestras às 18 horas no Templo de São Paulo. Então, amanhã não percam, eu não vou perder. A palestra de Prabhu Lokasakshi às 18 horas. Essa semana, para quem tem me acompanhado e não acompanha o Face do Templo de São Paulo, essa semana deve acompanhar, porque 18 horas os palestrantes são muito bons. E amanhã, Prabhu Lokasakshi, vale a pena todo mundo estar lá, tá? Então, obrigado, meus amigos. Está na hora de todo mundo digitar aí hashtag Fica com Krishna, hashtag Quarentena Transcendental, hashtag Vivendo e Aprendendo com Prabhupada. E o friozinho tá chegando agora. Estamos já no outono, né? O pé está geladinho aqui, mas ainda está agradável. Então, pessoal, muito obrigado. Hare Krishna, Srila Prabhupada aqui. Jai.